Beleza, galera, vamos tentar aqui engatar a nossa segunda vitória, tentar fazer uma boa partida e nos aproximarmos de novo dos 1200. Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui o nosso próximo adversário de partidas rápidas, tentar fazer mais uma boa partida e, se tudo der certo, voltar a vencer aí. E hoje a gente tá jogando com as peças pretas contra o Rup 5 do México. Ele começou com o peão da dama, a gente não está acostumado a jogar aberturas de peão da dama, mas vamos responder aqui com D5. Ele que tem 1161 de rating, a gente está começando hoje com 1176, ele foi para o gambito da dama. Vamos jogar aqui o gambito da dama recusado, acho que é esse o nome, se a gente avança aqui com esse peão. Será que é aqui agora? Qual que seria que é jogar aqui? Aqui talvez, a gente já pode também ir para cá, vamos desenvolver o nosso bispo de casas escuras, cravar o cavalo dele por enquanto, a gente pode já fazer essa troca. Aqui talvez, vamos fazer aqui então, vamos trocar, não sei se aqui tá certo, vamos trocar já. E avançar um pouco esse aqui, liberar para nossa dama de repente chegar ali na casa de H, capturar aqui, né? Capturar aqui. Manter o centro fechado. Seguir desenvolvendo o nosso cavalo. Já podemos botar o nosso rei em segurança aqui. Beleza. E agora a gente tem aqui uma escolha. Vamos fazer o roque primeiro. Botar o rei ali. Talvez ele capture. A gente captura com o cavalo daí, já entrando talvez até numa ameaça aqui desse peão de ser C3 ali, né? Pensar em desenvolver as outras peças aqui também, o cavalo principalmente. Beleza, ele foi para lá. Vamos trazer por enquanto aqui, desenvolver o cavalo. Talvez pensar em trazer a dama aqui para casa de A5, para a gente já botar uma pressão a mais neste peão. Certo, ele foi para lá, agora que a gente tem aqui de possibilidades. Vamos aqui para cima dele. Talvez ele traga só o bispo agora aqui para casa de D2. Tranquilamente ali. E agora sim, acho que a gente pode... Se bem que ele vai avançar aqui agora e aqui, a gente está perdendo, né? A gente vai perder muito feio. Então vamos fazer assim. Vamos trazer a nossa dama por enquanto aqui. Recuar. Só para a gente não perder esse tempo, poder avançar com o peão aqui para C4. Não sei se a gente está fazendo aqui as melhores jogadas. Vamos tentar aqui avançar no centro, né? Se ele capturar aqui, a gente está entrando com o cavalo já com o tempo sobre o bispo. É uma das ideias. Que outro peão fraco, ele também tirando esse cavalo daqui, a gente já pode correr com a dama para cá para atacar esse peão de G2 dele. Que por enquanto parece um pouco mais enfraquecido ali, né? Capturou aqui. Certo, ele capturou aqui. Vamos capturar aqui primeiro, então. A gente tem que cuidar aqui se a gente vier pra cá. Se a gente capturar aqui agora, na verdade, a gente tá perdendo esse cavalo, né, por hora. A gente tá perdendo esse cavalo. Talvez aqui. Não, a gente vai seguir perdendo o cavalo. Como é que a gente defende esse cavalo? Vamos trazer ele pra cá, então, por enquanto. Capturar aqui, a gente tira o cavalo. Também tirar aqui, talvez, o peão, esse bispo. Pensar em trazer aqui a dama, né? Ele atacou aqui agora. Ameaçou um checkmate. Acho que a única defesa que a gente tem aqui é trazer pra cá esse peão, né? Senão a gente tá tomando um checkmate aqui em H7. Tá. Com isso ele se livra ali também daquela ameaça de checkmate, né? Aliás, de perder a torre. Mas vamos então desenvolver o nosso bispo pra cá. A gente acabou perdendo ali, acho que
Um cavalo meio de graça, né? Aliás, um bispo de graça. Vamos desenvolver o bispo aqui com o tempo sobre a dama. Dele, por enquanto, a gente pode já até pensar em entrar aqui, ameaçar essa torre dele, algo nesse sentido, né? O cavalo tá protegido, aqui tá protegendo, a gente também talvez... acho que não por enquanto. A gente poderia já ter capturado aqui antes, né? Mas ele captura aqui, a gente captura aqui de volta, a gente não tem uma entrada muito forte ali. Mas tem um posicionamento melhor pra gente colocar o cavalo, talvez, aqui, né? Certo, ele foi pra lá, vamos ver aqui se ele não errou. Que aqui a gente consegue capturar agora de graça, né? Esse bispo. Que entradas ele tem com a dama? Ela pode capturar aqui, mas tem 2 proteções, não seria muito problema. Ele pode entrar aqui com a torre, daí a gente desloca a torre pra cá, cravando o cavalo. Acho que aqui, talvez tenha sido um erro dele. Vamos capturar aqui. Igualando a partida aqui, a gente acabou ficando com isso com um peão a mais aqui. Um pontinho de material a mais. Ele deve ainda conseguir capturar aqui agora, né? Se não estou enganado. Ele nem quis fazer isso. Tá, porque agora ele tem essa entrada aqui na sequência também, né? Tem essa entrada na sequência aqui. E daí a gente vai tomar um checkmate. Então a gente tem que dar um jeito de nos livrarmos desse problema aqui. E como a gente faz isso? Aqui a gente não consegue vir pra cá, a gente não consegue vir pra cá. A gente não consegue bloquear nada aqui também por hora. Essa entrada aqui a gente corre o risco de tomar um checkmate. Se a gente vier pra cá agora, a gente pelo menos... A gente não consegue depois escapar aqui, né? A gente tem que entrar aqui com um cheque. Como é que a gente se livra desse problema aqui? Que o nosso rei tá meio travado aqui. A gente tem como impedir, será? Essa entrada desse bispo. Se a gente capturar ele aqui... Ele pode continuar entrando com o bispo aqui, daí que a gente acaba sofrendo um checkmate. Então talvez a gente tenha que... Se a gente vier com o cavalo pra cá... Aqui, ele entra aqui de qualquer forma e daí a gente não tem muito como escapar. Então não dá certo. Trazer aqui a torre pra gente ameaçar um cheque. O rei dele vai ter que ir pra cá ou pra cá. Mas a gente não tem muita escapatória depois, né? O que a gente pode fazer aqui, na verdade, é sacrificar essa dama, né? Eu acho que no final das contas vai ser meio que isso. Acabar botando o cavalo, não sei, aqui. E acabar sacrificando a dama. Acho que é a única possibilidade que a gente tem aqui. Porque ele tá entrando com o bispo aqui em H6, ameaçando esse checkmate aqui com a dama depois, né? A gente não tem muito como escapar agora. Então a gente vai ter que evitar esse checkmate com a dama. Inicialmente, pelo menos. Talvez agora capturar aqui. Beleza, ele trocou. Vamos trocar aqui também. Talvez agora ele venha pra cá. E agora a gente pode dar um check aqui. Ele pode voltar ao cobrir, qualquer uma das duas ali a gente consegue capturar. Então ele provavelmente vai mexer aqui o cavalo dele. O cavalo não, o bispo, né? Aqui a gente não consegue ganhar igual. Vamos fazer o seguinte por enquanto. Vamos vir pra cá, ele capturou, a gente captura também. Agora a gente tá ameaçando entrar aqui e ganhar o bispo. Certo, ele quis ir ali igual. Acho que a ideia é tentar manter no jogo aqui, né? Manter no jogo a nossa torre, porque a gente tá agora tudo igual, não queria trocar ainda. Bispo de casas opostas também, de cores opostas aqui, a gente tá com menos tempo que ele no relógio. Então a gente tem que começar a pensar aqui um pouquinho mais onde é que a gente pode atacar os pontos fracos dele, né? Vamos trazer
pra cá por enquanto, seguir avançando pra cá. Agora a gente ameaçou o bispo, né? O bispo um pouco mais enfraquecido dele lá, entraria com um cheque, inclusive. Ele recuou, legal, e agora a gente pode seguir aqui avançando aos pouquinhos. Já trazer pra cá também, de repente. Pensar em dobrar aqui. Agora a ideia é entrar aqui, ele acabou optando por lá. Vamos começar a avançar um pouco aqui o nosso rei também. Para trazer ele um pouquinho mais aqui pro jogo. Show, a gente pode vir pra cá, ele vem pra cá. A gente não tá muito bem aqui também, né? Acho que esse avanço não foi muito bom, porque a gente vem pra cá agora. Vamos vir com o rei pra cá. Ainda pode entrar aqui com cheque, mas a gente vem pra cá simplesmente. E segue guardando as coisas. Talvez avançar com o peão aqui pra gente trazer o bispo pra casa de B7. Tentar ameaçar ele aqui. Aqui a gente acaba perdendo, né? Tá, aqui a gente acaba perdendo. A gente não tem muito. Vamos voltar pra cá então. Se a gente voltar pra cá, a gente vai trocar a torre só. Vamos trocar a torre só. A gente proteger esse peão aqui. Então se ele vier pra cá, a gente troca, ele troca, daí a gente acaba subindo aqui pra proteger um pouquinho mais. Beleza. Vamos só subir aqui então. A gente pode avançar pra cá. Agora ele tá ameaçando uma entrada aqui também, né? Então é o seguinte. Vamos seguir avançando aqui. Ele ainda pode entrar lá. Ele tá aqui com cheque. Agora tem que pensar qual que a gente vai mover. Beleza, a gente pode vir aqui com um cheque ainda. Ele entra aqui, a gente captura. Aqui talvez a gente deveria antes ter mudado um pouco a estratégia. Vou fazer o seguinte, então vem pra cá. Ok. Vou dobrar aqui. Ele deve capturar lá de qualquer jeito, né? Mas a gente vai trocar tudo aqui. Igual a gente tá com bastante material a menos aqui, né? Nem sei se tem como a gente escapar, na verdade. A gente vem pra cá, ele vem pra cá. Aqui acho que a gente errou na estratégia mesmo. A gente acabou nos afogando aqui meio que. Afogando não, trancando o rei aqui. Que agora a gente não tem mais nada pra fazer, a gente não consegue defender com essas torres aqui. O único movimento que a gente tem possível é vir com o rei aqui pra H coisa. Então ele captura aqui. E agora se a gente vier pra cá, ele vem com a torre aqui. E a gente acaba saindo derrotado mais uma vez. Saindo derrotado mais uma vez. O único aqui, checkmate na sequência. Ai, ai. Não foi bom. Não foi bom. Beleza, galera. Acabamos perdendo de novo aqui. Essa aqui não foi boa. Mesmo a gente tendo usado o tempo inteiro aí, acabamos perdendo mais uma vez. Voltando para 1168 pontos de rating. Perdemos 8 pontos aí. E bora para a revisão aí para ver como é que foi, então. Beleza, galera. Bora aqui para nossa revisão da partida. Jogamos aí com 67,4% de aproveitamento. Não foi um aproveitamento bom. Nosso adversário jogou aí com 81,3% de precisão. Foi uma boa precisão para ele. Cometemos uma capivarada, uma chance perdida, 2 erros na partida, 9 dos melhores lances e 2 lances excelentes. Nosso adversário cometeu 2 capivaradas, nenhuma chance perdida e 1 erro, jogou 13 dos melhores lances e também 2 lances excelentes. E analisando o gráfico aqui, o jogo, durante uma boa parte da partida, na verdade, ele ficou bem parelho aqui, com quase ninguém de vantagem. Nosso adversário teve aqui um pouco de vantagem
No início da partida, um pouco mais ali no início da partida, provavelmente na capivarada que a gente cometeu ali, ou a gente cometeu outra depois, acho que não. Acho que ali foi a capivarada que a gente cometeu, ele ficou em vantagem, o jogo igualou depois aqui. Inclusive a gente ficou com uma vantagem bem grande, talvez até ganho aqui em algum momento, depois a gente acabou não sabendo aproveitar aqui, o jogo voltou a ficar parelho e depois a gente cometeu algumas imprecisões, alguns erros ali. E ele ficou com bastante vantagem no final, até que ele deu um checkmate. Vamos ver aqui a expectativa, a estimativa de rating para essa partida específica. Jogamos aí para 1050, a gente não vem jogando muito bem. A última partida também foi em torno de 1000 ali, então abaixo do nosso rating atual. E o nosso adversário jogou aí para 1450. A gente teve uma abertura ok, com 95,7% de precisão e um meio de jogo de 59,8%. Nosso meio de jogo não está numa fase legal aí. E a abertura do nosso adversário é 97,2%, bem, um pouco superior à nossa aqui. E o meio de jogo 77,5%, bem superior ao nosso. Vamos aqui no lance-lance um pouquinho, só para ver como é que foi, onde a gente errou mais ali. Ele começou com o peão da dama D4, a gente respondeu com D5 ali. Já saiu um pouco do nosso livro de o que a gente está acostumado a jogar, né? A gente não joga tanto o peão da dama ali. Ele foi para o gambito da dama, a gente recusou o gambito da dama e desenvolveu o cavalo, e aqui a gente desenvolveu o bispo, cravando esse cavalo. Por enquanto, ele atacou o nosso bispo e a gente optou por trocar até aqui todos os movimentos de livro. E aqui já foi o primeiro lance que a gente acabou fazendo um lance bom, mas tinha um lance melhor aqui, que era direto avançar esse peão da coluna C aqui para C5. Ele capturou, a gente capturou de volta com o peão da coluna C. E ele seguiu desenvolvendo ali peão em F, a gente seguiu desenvolvendo as nossas peças, o nosso cavalo aqui, com a ideia de fazer um roque aqui também. Já não foi o melhor lance, né? Foi um lance ótimo, não foi o melhor. Segundo os computadores, o melhor seria a gente ter desenvolvido o cavalo aqui para F6 ao invés de para E7 aqui. Ele desenvolveu o peão central dele, a gente fez o roque, e ele desenvolveu o bispo de casas claras, e a gente desenvolveu o nosso cavalo. Aqui os computadores também já preferiam que a gente tivesse desenvolvido o peão da coluna B aqui para B6, de repente liberando já a entrada, a saída do bispo, né? Dando um pouco mais de escapatória. Que o bispo de casas claras aqui está um pouquinho preso. Ele desenvolveu a dama, aqui não foi a melhor jogada, também foi um erro da parte dele, a gente acabou ficando com um pouquinho de vantagem, e a gente desenvolveu a nossa dama também aqui com uma imprecisão, acabou devolvendo a vantagem para ele. O melhor seria aqui a gente ter avançado para o centro, que foi o que a gente pensou em fazer um pouquinho depois. Aqui sim, a gente avançou para o centro, ele capturou, e aqui foi a nossa gafe, que deixou ele com 2 pontos de vantagem, né? Aqui os computadores indicam que o melhor seria a gente ter deixado ali aquele peão, então protegido pelo cavalo aqui por enquanto, e ter atacado e capturado esse outro peão dele, porque aqui, dessa maneira que a gente fez, a gente acabou perdendo o nosso cavalo, né? Esse cavalo, inclusive, que está protegendo esse outro cavalo aqui, então a gente acabou aqui ficando com menos material. A gente já estava aqui com 2 pontos a menos de material, né? Ele estava já com 2,9 pontos de vantagem segundo a avaliação dos computadores. Ele desenvolveu a torre, a dama aqui, botando um pouquinho de pressão no nosso cavalo, de repente já pensando em atacar aqui na casa de H7, né? Ameaçando um checkmate no caso. A gente bloqueou aqui com o nosso peão de G6, e ele desenvolveu o cavalo dele aqui, foi a gafe dele. Aqui foi a gafe dele, ó. A gafe dele não foi nem uma das gafes, né? A primeira ali. Acabou emparelhando o jogo daí, ele desenvolveu esse cavalo. Por que é uma gafe, será? Vamos ver aqui os lances em sequência. Porque aqui a gente acaba conseguindo trocar ali e igualar em termos de jogo, né? Foi isso que aconteceu na partida, será? Vamos ver aqui. Ele cometeu essa gafe e a gente fez corretamente aqui, atacou a dama dele com o bispo. E a dama dele realmente não tem muitas casas de escapatória, né? Ela só pode vir aqui para casa de... Na verdade, só tem uma casa de escapatória. Se ela vier aqui para trás, está sendo capturada. Se ela capturar o peão, a gente está capturando aqui, tem 2 peças. Se ela vier... Ela tinha mais uma, na verdade. Poderia vir também para casa de D5 ou para casa de F4, mas de qualquer forma a gente está capturando, entrando ali, capturando aquele bispo, né? Aquele bispo dele, que foi o que aconteceu. Então ele deslocou a dama, a gente capturou o bispo. E aqui foi a segunda gafe dele. E aqui que a gente começou a se complicar na nossa análise, né? O que a gente começou a pensar aqui, que era como defender esse checkmate, porque provavelmente ele está entrando aqui, pensando em entrar aqui com o peão, com o bispo dele, na casa de H6, e que daria já forçando um checkmate, a gente não teria muito como escapar disso aqui. E aqui foi a segunda gafe, a gente está aqui com 7,4 pontos de vantagem, em termos da avaliação dos computadores, e em termos de qualidade, que a gente tem um peão a mais, um pontinho a mais de material, e aqui a gente errou, né? A gente não soube fazer certa avaliação, a gente acabou voltando com o cavalo ali, cometendo esse erro, e acabou emparelhando o jogo de novo. Os computadores aqui indicam que o melhor seria realmente talvez trazer aqui
trazer a torre para para coluna E, ameaçar de repente uma entrada aqui com o cavalo e com a torre e com o bispo, e de repente depois seguir até conseguir uma rede de mate. O rei dele não tem muita escapatória, né? A gente entra aqui. Se o rei dele vier aqui para casa de... claro. Se o rei dele vier aqui para casa de... Vamos ver se é essa a sequência, mas a gente vem aqui com a torre para E8. Não sei, mesmo que ele jogue para cá. Se ele jogar para cá, a gente está entrando com a torre com cheque. Ele tem que vir para um dos dois lados, independente do lado que ele for, a gente pode entrar. Depois ou tirar o cavalo, ou tirar a torre daqui e ganhar uma dama, porque a gente estaria entrando com cheque. Ou se ele vier para cá, a gente tem uma entrada com a nossa dama também dando um cheque, e de repente já indo para um cheque mate na sequência ali. Então a gente teria já essa possibilidade. Vamos ver qual que é a sequência de lances que ele sugere aqui. Cavalo, cheque, e daqui a gente consegue o bispo, né? E daí a gente tira essa ameaça que ele tem. Faz as trocas todas aqui, no final dessa trocação toda, a gente ainda tem aqui um bispo a mais, né? Um bispo e um cavalo a mais, na verdade. E aqui vai longe, A gente poderia ter realmente... A gente até considerou trazer a torre pra cá, mas a gente não calculou certo toda a sequência, né? A gente até... Acho que o rei dele escapando aqui pra casa de D1 a gente até calculou, mas vindo pra cá... por exemplo, para casa de F1 aqui, a gente não tinha calculado que a gente poderia sair daqui com um cheque e de repente já ganhando uma dama também. Poderia ser outra continuação se o rei dele não viesse aqui para casa de F2. Erramos aqui, acabou emparelhando o jogo de novo e a partir daqui começou a ser mais um... Ficou parelho durante um tempo, a gente acabou cometendo mais alguns erros depois lá. Trocamos as damas aqui. A gente foi agora sim para cima dele. Desenvolvendo nosso cavalo, trocamos mais uma vez, ele ofereceu uma troca de torres. O jogo tá bem parelho aqui, tá 3 peões no lado do rei aqui, 2 peões no lado da dama, um bispo e 2 torres para cada um, e a gente tem essa desvantagem dos nossos peões estarem dobrados aqui na coluna B. A gente não quis fazer a troca da torre aqui, até poderia ter deixado ali realmente a nossa torre, porque a gente está entrando aqui capturando, né? Então a gente poderia ter desenvolvido melhor ali a nossa outra torre. A gente acabou vindo para cá, para quando a gente tirar o bispo, a gente talvez conseguir já atacar o bispo dele. A gente tirou o nosso bispo aqui, viemos com o bispo aqui para casa de A6, não sei se foi uma boa escolha, porque ele ficou meio trancado aqui, ele acabou ficando fora de jogo. Talvez aqui, segundo os computadores, indicam C4, né? Trazer o bispo para cá seria melhor. Dar um pouco mais de liberdade para ele aqui para jogar. Aqui ele fica meio trancado, ele só tem essa diagonal. Esse outro peão aqui da casa de B7 está trancando a saída dele aqui e está meio difícil a gente conseguir movimentar também. Ele tirou o bispo atacado e aqui a gente desenvolveu o nosso peão. E agora sim o bispo está totalmente fora de jogo. Ele trouxe o rei, começou a desenvolver um pouco mais o rei. A gente duplicou, dobrou as nossas torres aqui. Ele trouxe o bispo e aqui a gente seguiu avançando. A gente avançou aqui com esse peão em F6 ali, mas com receio de repente ele avançar para cá e a gente querer avançar e acabar bloqueando toda essa diagonal longa aqui de escapatória do nosso rei. Então avançamos ali, ele trouxe a segunda torre, a gente trouxe o nosso rei aqui, a gente errou. A gente errou na sequência aqui também. Os computadores indicam que o melhor seria a gente ter ido lá para casa de D1, de repente propondo uma troca. Como é que é essa sequência aqui? Vamos ver qual que é melhor aqui. Avança lá, ele volta com o bispo, por alguma razão, faz as trocas, e aqui a gente acaba ali trocando as torres no final dessa trocação toda aqui. Não sei se seguiria assim exatamente no jogo, mas é uma das possibilidades, né? Que dá pra ver até por toda essa sequência aqui de movimentos, de lances que ele fez. O nosso bispo aqui tá totalmente fora de jogo, né? A gente acabou errando em trazer ele pra cá, e depois em avançar esse peão aqui também foi outro erro, porque a gente acabou bloqueando aqui. A gente está jogando um bispo e uma torre contra uma torre praticamente. Acabamos errando ali, então. Aqui a gente trouxe o rei para F7, não foi uma boa. Ele trouxe aqui então a torre. A gente recuou o rei aqui para proteger aquele peão que está caindo, caso o nosso rei viesse para casa de F8, por exemplo. E aqui foi mais um erro, até que a partida ainda está parelha, 0.2 pontos de vantagem para ele, não é muito. E aqui foi uma imprecisão e aqui a gente errou, né? Depois disso aqui, a gente acabou avançando o peão. Devia aqui ter proposto realmente essa troca de torres. Ele seria meio que obrigado a aceitar. Obrigado não, né? Mas ele depois poderia ter tirado a torre mais pra cá, mais pra cima ali. De repente atacar nosso peão, nosso bispo, e a gente poderia propor de novo uma troca de torres. Então daria pra gente ter conseguido fazer essa troca e simplificar um pouco mais a partida.
Mas depois disso aqui a gente ficou em bastante desvantagem, 4,5 pontos para ele, porque agora ele pode trazer uma segunda torre aqui na sétima. 2 torres na sétima aqui não tem muito o que fazer, né? A gente não vai conseguir depois trazer uma torre ou alguma coisa assim, a não ser que a gente sacrifique uma torre, seria uma opção agora que a gente poderia ter feito aqui nesse momento, talvez sacrificar uma torre para tentar levar um jogo um pouquinho mais aí de torre bispo contra, em teoria, um bispo, mas nosso bispo aqui está totalmente preso, então ele capturaria logo depois um bispo, de repente sacrificando a torre aqui e teria um final mais vencedor do que já está. Aqui a gente avançou dando um cheque, né? Mais no desespero, ele capturou, a gente trouxe a torre. Aqui também já não foi a melhor escolha para ser feito. Os computadores indicam que a gente poderia ter trazido aqui a torre para casa de C6, mas eu acho que é só para postergar um pouquinho mais de checkmate. Ele trouxe aqui depois o rei dele. A gente trouxe a nossa torre para cá e aqui a gente já não tem mais nenhuma alternativa, né? A gente já tem ele já tem um mate em 3 jogadas, aí foi o que ele fez aqui. Deu um cheque, poderia inclusive já ter avançado aqui, eu acho, né? Ah não, se ele vai e captura direto aqui, a gente ainda consegue fazer todas as trocas de torre. Então ele fez certo aqui, jogou o lance ali, a gente teve que afastar o nosso rei primeiro, ele capturou agora sim, dando mais um cheque, depois entrou com checkmate. E nós acabamos perdendo mais uma partida aí, galerinha, não foi bom esse início de jogo aí com peão dama, a gente até conseguiu fazer os lances corretos aqui, até aqui tudo certo. Aqui a gente começou a errar, mas foi bem parelho durante uma boa parte, mas acabamos errando ali, não soubemos aproveitar também aqui quando a gente teve em vantagem, né? A gente poderia aqui sim ter cravado o cavalo, ter entrado de repente, conseguido uma qualidade a mais de peças e ter feito umas jogadas diferentes aqui. Se ele faz o rock aqui, a gente está capturando com um peão aqui com um cheque, depois consegue capturar também esse bispo. Então a gente teria algumas alternativas aqui que a gente acabou ficando um pouquinho com medo na hora do jogo, não calculou certo e acabamos perdendo aí essa partida. Tá ficando complicado, galera. Acho que tô sentindo que a gente chegou meio que no nosso limite aí, hein? 1150, 1190, a gente até agora não conseguiu romper essa barreira dos 1200 e agora a gente começou a patinar aqui nos 1160, 1170 ali mais ou menos. Acabamos perdendo de novo aí. Vamos ver o que vai dar, né? Tentar se concentrar um pouquinho mais para as próximas partidas pra gente não sofrer tanto aqui e a gente conseguir pelo menos calcular o que a gente precisa calcular, né? Que era uma posição que a gente já tava vendo que era delicada, mas a gente acabou se concentrando muito nessa ameaça aqui do checkmate, ao invés de se concentrar aqui no que a gente poderia ter feito para a gente atacar também, a gente ter um contra-jogo nessa partida. Beleza, galerinha? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima!